Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um Beer for Devs, o nosso bate-papo em clima de happy hour, hoje sobre mobilidade, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, PWA, IoT e muito mais. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber todas as notificações que a gente já vai começar. Então solta a vinheta, Lubinho! E o nosso time de especialistas é composto de Sérgio Lopes, diretor da Kaelon, Mariellen Ferreira, cientista de dados da TOTUS, Rafael Gruber, engenheira de pesquisa e desenvolvimento da TOTUS, e Cláudio Koji, gerente de desenvolvimento TOTUS e quem vai me ajudar a conduzir o bate-papo por aqui. Koji, por que as empresas estão usando uma estratégia errada de mobilidade? Bom, Mal, o que acontece é que quando os smartphones se popularizaram, e aí todas as empresas começaram a achar que criar um app era a solução para tudo. Então nem sempre você fazer um aplicativo daqueles que a gente baixa na loja e instala é a melhor solução, e aí a gente tem N casos que provam o porquê. Um exemplo é app de shopping, né, para pagar estacionamento. Então normalmente aquele app que a gente baixa na hora de pagar o estacionamento, faz o pagamento e desinstala, porque a gente não quer aquele negócio na nossa home screen o tempo todo. Então hoje a gente já tem alternativas que trazem uma abordagem muito mais simples e muito mais, com uma usabilidade muito mais aperfeiçoada para o usuário. Então já queria começar o nosso papo perguntando para o Sérgio, quais são as alternativas técnicas que a gente tem hoje que podem fazer frente a um app publicado numa loja, por exemplo? Legal. Eu acho que assim, a grande diferença que a gente pode falar de um app de loja e não de loja, às vezes não é nem tanto o aspecto técnico, mas o que significa a loja mobile para o mercado de mobile, né? E a gente está falando de mídia, na verdade. Então, quando você publica uma app na loja, você, para boa parte dos casos, o que você quer é exposição na loja, você quer que alguém te encontre ali quando você estiver querendo fazer aquela atividade, aquela coisa e tal. E um outro canal de mídia que a gente usa bastante tecnologia é o web, né? Mais antigo que as lojas, claro. Então, quando a gente discute o web versus app, eu acho que a primeira discussão, antes da discussão técnica até, é a discussão de mídia. Qual que tem mais alcance e, principalmente, qual que é a mídia mais adequada para aquela minha situação, para aquele meu caso de uso. Então, às vezes a gente acha que o cara vai achar sempre a app na loja e muitas vezes o usuário não quer isso, né? Então, existem vários estudos que mostram como é que as pessoas usam o celular hoje em dia. E geralmente, por exemplo, quem defende app chega e fala, nossa, os estudos mostram que 85%, às vezes até mais, do tempo do usuário é em app nativa. Então eu não vou fazer um site, por exemplo. Mas quando a gente começa a destrinchar esses números, você começa a perceber que, por exemplo, metade do tempo do usuário é gasto na top 1 app, que aqui no Brasil, em geral, é ou Facebook ou WhatsApp, né? O mais bizarro, né? Eu vi esses dias um outro número, 97% é gasto nas top 10 apps. E as top 10 apps é Facebook, Google e, né, uma ou outra app da Apple, coisas assim. Então, às vezes a gente que está, né, acho que boa parte do nosso público não trabalha no Facebook nem no Google, e às vezes a gente acha que quando a gente vai fazer uma app de shopping, a gente, poxa, vai fazer um maior sucesso, ou vai fazer uma app do meu e-commerce, ou vai fazer uma app de alguma outra coisa. E, na verdade, a gente tem que enxergar que, como toda grande mídia, já está dominada pelos grandes players, e às vezes a web pode ser o melhor canal para divulgação, né? Então, quando você fala quais são as alternativas para as apps de loja no mundo, assim, a principal alternativa é a web. Então, a web não só do ponto de vista técnico, então escrever um aplicativo em HTML ali, ao invés de uma linguagem nativa, mas também, principalmente, o que eu acho a grande força da web como canal de divulgação, como canal de alcance para o seu público, que pode ser muito mais interessante em vários cenários. Então hoje, quando a gente fala de web, eu acho que uma das coisas que chama bastante a atenção das empresas e o porquê que elas querem construir um app é a possibilidade de estar ali, de o usuário não ter que lembrar qual a sua URL, como que ele chega até você. Ou até mesmo marcar uma presença ali na home screen do usuário para ele ser visto toda vez que a pessoa que está usando o smartphone quiser fazer alguma coisa. E hoje, tecnicamente, a gente já tem saídas de contorno para esse tipo de situação? Perfeito. Então, acho que o grande palavrão que a gente falou no começo, né, tal da PWA, é a forma de você meio que juntar um pouco desses dois mundos, né? Então você tem a questão da presença na home screen, que o pessoal brinca que a home screen do mobile hoje é o novo real estate, né? O novo mercado imobiliário. Todo mundo quer um seu pedacinho de chão ali, né?
Às vezes você ter o ícone na home do usuário é muito menos por questão de, mas é um atalho, não sei o quê, mas até como exposição de marca, né? A pessoa toda vez que abre o celular vai ver sua marca ali. Às vezes ela nem abre, mas só o fato de ver a marca já... Então a gente consegue juntar isso, né? Antigamente a web estava muito presa àquela abinha do browser e para você ter esse espaço valioso você precisava da loja. E aí hoje a gente tem essas tais das PWAs, né? Mas, Rafa, o que é PWA? Então, PWAs para mim são como se fossem sites com poderes especiais, digamos. Porque eles se aproveitam de tudo que a web conseguiu até hoje para entregar uma experiência de usuário muito parecida com a do aplicativo, sem a necessidade da burocracia da loja e tudo aquilo. Então você não precisa acessar a loja e baixar o seu aplicativo. Você pode encontrá-lo na web, que hoje é o local onde tem a maior parte de acessos, na verdade, né? Então o próprio Google, que é muito interessado em PWAs, tem vários estudos comprovando que isso traz muito mais engajamento para o usuário, a utilização de PWAs. E como desenvolvedor também facilita muito a nossa vida, por questões de compatibilidade, porque é um pouco complicado você desenvolver para várias plataformas diferentes. Por isso que tem muitos apps que a gente usa que às vezes tem para Android e não tem para iPhone. Então, como o PWA, na verdade ele é um site, só que ele vai rodar para ti como se fosse um aplicativo. Mas ele é mais voltado para mobile, por acaso? E aí ele Sim. acaba sendo mais leve, por consequência? Exatamente, mas ele também pode rodar em desktop. Porque ele na verdade, ele vai rodar em um navegador, em um browser, né? Então, ele é voltado para mobile e ele também pode rodar em vários tipos de dispositivos. Qualquer dispositivo que tenha um browser, que seria um navegador, um programa que abra o browser, ele vai conseguir te mostrar esse conteúdo. Então, é uma grande tendência de mercado justo para poder aproveitar tudo que a gente já tem na web hoje. E assim, o usuário, na verdade, ele vai ter o app na home screen dele como se fosse um app, mas não é, na verdade, um app nativo, é um site mais especial, por isso, e cada vez mais ele vai adquirindo mais poderes, assim. Hoje, né, tem algumas diferenças da experiência de usuário, mas cada vez mais ele está progredindo para se tornar algo muito viável hoje em dia, tanto para os devs quanto para os usuários, que aí você não precisa ir na loja para baixar, então tem muitas vantagens em PWAs, que seriam Progressive Web Apps. Certo. Os apps vão se tornar obsoletos, em tese? Em tese, sim, porque existem muitas mais vantagens hoje em dia em você construir um PWA, até como empresa, é muito mais barato e gasta muito menos tempo, né? Porque você acaba centralizando na linguagem de web mesmo, que você já construía o seu website. Então, você não precisa se preocupar, quem é dev se preocupa em fazer o deploy, que é você, né, pegar o seu app e ter que publicar nas lojas. E então, isso aí vai acabar saindo, né? Mas podem ser que tenham as lojas do PWA também. Então, existem várias possibilidades no PWA, isso que é interessante, né? É um mundo cheio de possibilidades. Então, acho que cada vez mais o desenvolvimento de aplicativos, desses que a gente chama de nativos, né? Ele vai ficar mais restrito para coisas que deveriam realmente ser aplicativos, né? Como interações, por exemplo, alguma coisa mais empresarial, alguma coisa que faz algum uso mais poderoso do hardware, alguma coisa do tipo. Eu queria aproveitar o gancho da explicação da Rafa sobre PWA e voltar uma pergunta. Então, quando a Apple lançou o primeiro iPhone, ela já vinha com o conceito de trazer alguns dos web apps e de ser uma interação padrão. Isso acabou que progrediu, na época até que o próprio web app não tinha o nível de interação que tem hoje, progrediu para os aplicativos e para as lojas, que hoje é uma inclusive das principais fontes de receita da própria Apple. Mas hoje, se a gente pegar a nossa web hoje, nossos PWAs, a gente já consegue entregar o mesmo nível de interação que um aplicativo real? E mais ainda, isso tanto no iOS como no Android? Legal. Dizem que o Steve Jobs foi um visionário, né? Tipo, mais de 10 anos atrás ele enxergava um mundo onde a web era a fonte aí dos aplicativos móveis, né? E no fundo não foi, aí o que você falou, a App Store hoje virou uma fonte de renda tão grande lá que é difícil eles largarem o osso. Mas hoje, o Estado, como a Rafa até falou, o Google é muito mais forte nesse mundo de PWA. Então o estado atual é meio que, começo agora de 2019, que no Android as coisas funcionam um pouco melhores. Mas como a gente ela disse, né, o nome, Progressive Web Apps, esse Progressive tá aí não é à toa, é justo porque essa experiência ela vai crescendo progressivamente. Então, às vezes a gente fala, nossa, então quer dizer que a iOS não suporta? Não, quer dizer que ele suporta menos coisas, mas que eventualmente para o seu caso de uso pode ser suficiente.
Então, por exemplo, hoje a questão da instalabilidade na home screen, ambas as plataformas suportam. Questão de funcionar offline, que é um outro aspecto importante, né? A gente pensa em web, a gente sempre pensa em estar online. E aí as apps trouxeram essa coisa, poxa, eu também posso estar offline. A PWA permite acesso offline e as duas plataformas suportam. Agora, você começa a pegar alguns outros detalhes. Por exemplo, a gente fala de web, de PWA, a gente pode falar de push notification, que durante muito tempo também era um recurso exclusivo de apps nativas. A gente não pensava em notificações na web. E hoje você tem as PWAs com suporte a push notification, mas, por exemplo, a iOS ainda não tem. Talvez aí na versão 2020 aí do Beer for Devs a gente possa dar boa notícia de que já vai ter. Pra você ter ideia, se a gente tivesse gravado esse episódio 6 meses atrás, a gente estaria falando de outras coisas, porque o iOS não suportava várias dessas questões que a gente está falando agora. Então é tudo muito dinâmico e progressivo. Aí você fala, Sérgio, mas então só vou usar o dia que todas as plataformas suportarem tudo? Não, aí que está o truque, aí que está o segredo do tal do Progressor, porque no fundo, aquilo é uma página web. E uma página web funciona desde o IE6, se você fizer direito. Ah, mas no IE6 não tinha push notification. Ok, mas será que push notification é essencial para a sua app? Então o segredo é você construir aquele seu aplicativo, aquela sua experiência, de maneira a atingir a maior parte dos usuários, e aí, de acordo com o que cada plataforma suporta, você vai adicionando recursos adicionais e é isso. E aí você suporta todo mundo, mesmo ainda não tendo chegado lá na utopia de que todas as plataformas suportem tudo, né? Legal, e aí um exemplo até grosseiro para esse é o nosso app de pagamento de ticket de estacionamento, que na plataforma em que você tem acesso à câmera você pode tirar uma foto do ticket, e na outra você pode só digitar o número, e aí o problema está resolvido, né? Eu queria perguntar também para a Mariellen, a gente está falando muito sobre novos web apps, sobre novo poder da web em si, e isso traz uma preocupação também do outro lado, do lado do servidor. Então hoje a gente já sabe que o dado trafegado através do dispositivo móvel, o volume de dados, ele já é maior inclusive do que no desktop. Então já é um cara que é o primeiro cara que a gente precisa se preocupar. O que a gente tem do lado do servidor que a gente pode se preparar, o que a gente faz, o que a gente deveria fazer para conseguir lidar com essa massa tão grande de informações? Eu acho que além da questão da quantidade do tamanho da massa de dados, acho que a gente também tem que pensar nas diversas fontes de dados que a gente usa para fazer diversas coisas. Então, pensando em diversas fontes de dados com grande massa de dados, eu trago 3 buzzwords aqui, que é Data Lake, Warehouse e MDM, que é Master Data Management. E, em tese, assim, em resumo, esses 3 termos se referem à gestão de fontes externas e você conseguir visualizar todos os dados de uma plataforma só. E aqui na TOTVS a gente tem a Carol, que antes de ser a nossa plataforma de inteligência artificial, ela é o nosso MDM, é onde os dados chegam para nós, cientistas de dados, e é aí que a gente começa a fazer todo o nosso processo de desenvolvimento de modelos preditivos e por aí vai. Entendi. Então esse volume de dados é mais grande, então você tem que começar a adotar outras estratégias que às vezes são bem mais complexas, né? A metade das palavras que você falou nem entendi o que eram, mas que permite, vamos fazer aqui, mas que permitem a gente lidar com isso de uma forma muito mais simples. Assim, tecnicamente a gente tem, por exemplo, novos bancos de dados ou novas ferramentas que são mais apropriadas para lidar com esse tipo de informação? No caso, quando eu estava falando da Carol como plataforma de dados especificamente, ela substituiu um banco de dados convencional. Então, em vez de você, sei lá, montar um seu SQL ou qualquer outro banco de dados similar, para você ter toda a sua estrutura de dados, basta apenas você conectar por APIs e mandar esses dados por APIs. E acho que isso acelera toda essa parte de processamento dos dados e também de você conseguir analisar. Para finalizar, galera, qual o caminho das pedras para os jovens aí que querem saber como construir o seu primeiro PWA? Por onde começar? O que vocês podem dizer para eles? Bem, eles podem começar estudando JavaScript, CSS e HTML, que são as bases do PWA, né? E JavaScript é vida, é muito bom, é tudo que está sendo usado hoje, assim. A tendência é que seja uma linguagem muito utilizada, principalmente com a chegada do PWA, porque são linguagens de web, né? Você falou aí até da base, né, da web, que é o JavaScript, o HTML, o CSS, e a gente também já tem frameworks hoje, né? Um exemplo é o Ionic Framework, que você pode usar para fazer tanto um aplicativo para você publicar na loja, mas basicamente com a mesma base de código ali você também consegue
criar um PWA e fazer um deploy dele na web. Né? Eu acho também que é isso, você cobrindo bastante a base, você já está a 90% do caminho, porque no fundo é uma página web mesmo. Mas aí você vai atrás das particularidades, então acho que o próximo passo é ir atrás depois de como funciona offline, aí você vai estudar um tal de service workers, eu também vou falar uns palavrões, e vai atrás da questão da instalabilidade, então como fazer isso é feito com uma outra parte chamada manifesto. Então você tem essas tecnologiazinhas, mas esse é a cereja do bolo, né? Uma vez que você aprendeu bem ali a base HTML, CSS, JavaScript, alguns frameworks mais modernos e tal, você já está 90% do caminho já. Eu acho também importante que se pense na usabilidade, porque por mais que a gente fale aqui que a web não é um site, por mais que por trás seja, eu acho que quando a gente pega no celular, a gente tem que ter a mesma usabilidade de um aplicativo. Legal, hein? E você? Prestou atenção? Então fica ligado que a gente encerrou o primeiro vídeo, mas na semana que vem a gente continua falando sobre IoT, wearables e as possibilidades que se abrem para a mobilidade com Big Data. Para saber quando sai o próximo vídeo, ativa o sininho para receber as notificações. Até a próxima e a gente se vê!